Olá! Hoje você irá conhecer móveis para a sua casa e apartamento. As dicas são da Móveis Bianchini. Para ajudar, nada melhor do que a arquiteta que está há 20 anos no mercado e há 9 anos em Cacoal, Mônica Limoli. Mônica, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bem? Na hora de um casal, ou até mesmo para quem quer mudar a casa ou o apartamento, qual a dica na escolha do móvel? Primeiro tem orientação de um profissional, né, para que ele seja adequado àquele espaço. Então as dicas que eu dou é para contratar um profissional para que o móvel seja bem colocado, que ele seja bem utilizado. Mônica, qual a vantagem da pessoa planejar os móveis? Um bom projeto, ele une a funcionalidade e a beleza. Então, o móvel sob medida, nós temos um determinado espaço e eu tenho que, dentro desse espaço, eu tenho que atender à necessidade do meu cliente. Então, para isso, eu uso um móvel, eu desenho um móvel e a marcenaria executa. E de acordo com a necessidade. Mônica, qual a importância de um arquiteto trabalhar em conjunto com uma marcenaria? O importante é que assim, o arquiteto ele vai filtrar a ideia do cliente, o que ele está desejando, os desejos dele, e vai passar isso para o papel através de um desenho, e esse desenho será executado pela marcenaria. Então, o arquiteto ele é um interlocutor, né, entre o cliente e a marcenaria. E o arquiteto ele vai acompanhar o desenvolvimento desse trabalho dentro da marcenaria. Ele vai verificar se o trabalho está sendo executado de acordo com o projeto. Isso é muito importante, porque às vezes a marcenaria pode estar executando o trabalho, mas fugir um pouco do projeto, da ideia inicial do cliente. Então o arquiteto ele vai se atentar para os acabamentos, se atentar para as cores, que ele escolheu já na decoração do ambiente com o cliente. Então isso tudo é importante, é um acompanhamento que é necessário. Fazer um móvel ao gosto do cliente, seria essa a diferença de numa marcenaria do que comprar em uma loja de rede? Sim, porque o móvel feito numa marcenaria, ele tem personalidade. Você comprar numa loja de rede, eu não digo que o móvel não seja bom, mas ele não vai ter a personalidade do cliente. Ele vai servir para qualquer espaço, para qualquer pessoa que atinja a necessidade naquele momento, mas dificilmente ele vai trabalhar como um objeto decorativo. Mônica, falando em espaço, como aproveitar o espaço ou até mesmo desocupar lugares que talvez estejam muito preenchidos dentro de uma casa ou um apartamento? Tendo uma orientação de profissional, porque as pessoas às vezes compram demasiadamente objetos decorativos, imóveis, e depois deixam o espaço de forma que você não consegue conviver, você não se sente bem dentro daquele local. Então, o que é um bom projeto? É um ambiente bem decorado, é aquele que promove mobilidade e amplitude. Você não pode ficar travada entre uma mesa, um sofá, você coloca um sofá, você coloca uma mesa de centro, você tem que dar um espaço entre esse móvel e o outro, entre a posição do observador, da televisão, da estante que vai ficar a televisão. Isso é muito importante. Mônica, e quando o cliente deseja móveis personalizados ou sob medida, qual o procedimento? Bom, primeiro nós vamos fazer uma entrevista com o cliente, saber dos hábitos da família, a personalidade do cliente. Vou até o local, vou medir o espaço que ele tem, às vezes os móveis já existentes, porque nós temos que fazer um móvel sob medida que combine com o que ele já tem na decoração. Ou não, ou às vezes ele vai até trocar toda a decoração de acordo com aquele móvel que ele vai fazer no momento. É possível preencher todo o espaço da casa sem exagero? É possível você ter um ambiente denso, de elementos, mas que sejam colocados da maneira correta. Agora, quais os cuidados para planejar um móvel para não ter decepção no futuro, Mônica? Primeiro, nós vamos medir o local.
o móvel sob medida, já o próprio nome diz, é sob medida. Então nós temos que ir lá, vamos medir aquela parede e juntamente com isso nós vamos atender a necessidade. O que você deseja? Você quer aquela parede, você quer um espaço de trabalho, é um home office junto com um home theater. O que você necessita naquele espaço? Tem que haver um questionário. Você não pode simplesmente impor um desenho, impor um projeto. Um bom projeto, ele tem a personalidade do cliente, ele se sente bem onde ele está. Então, o móvel tem que haver esse acompanhamento. Mônica, existe a questão das pessoas olharem os móveis nas revistas e querer levar todos eles para casa e no fim não dá certo. Não dá certo você copiar móvel de revista, não dá certo você comprar às vezes um móvel que na revista ficou legal, porque tudo depende do tamanho, do espaço que você vai usar aquele móvel. Às vezes uma cadeira muito bonita, um pé de mesa que você faz não condiz com o espaço que você tem. Então você vai colocar um pé de mesa muito detalhado, um desenho lindo, maravilhoso, mas que naquele espaço ele não vai aparecer. Então vai ser um gasto desnecessário. Às vezes você coloca uma mesa mais próximo de uma parede, um tampo de mesa, com umas cadeiras interessantes, você faz um trabalho na parede, vai aparecer muito mais naquela sala de jantar que você achava que ia ficar interessante. Você viu na revista e ia ficar interessante, vai aparecer muito mais se você fizer diferente. Então tudo depende do espaço. Então, quando surgiu o arrependimento, um profissional em arquiteta pode ajudar a trazer para a realidade o que ele realmente queria. Pode, mas assim, eu aconselho não gastar seu dinheiro antes de ter uma orientação, porque senão você vai gastar dobrado. O profissional, o arquiteto, deixou de ser um luxo já faz muito tempo. Aliás, acho que nunca foi um luxo, né? Ele tinha esse preconceito de luxo. Mas não, é uma necessidade. Você aproveita melhor o seu dinheiro quando você tem uma orientação de um profissional. Mônica, principalmente para quem casou agora ou quer mudar os móveis de casa. Na hora de escolher os móveis, planejar os móveis, a questão de que gasta muito, de que todos os móveis dentro de casa vai sair um absurdo. Na realidade, não é bem assim? Não, você não precisa... As pessoas têm... todo mundo tem bom gosto, quer viver bem e para isso você não precisa ter tanto orçamento. Então, você tendo uma orientação, você consegue fazer uma boa decoração. Você pode fazer um móvel sem gastar muito, você vai utilizar um material, as lâminas têm uma diversificação muito grande de material que você pode economizar. E depois dessas dicas, nós vamos ficando por aqui. Queremos agradecer a Móveis Bianchini e a Mônica Limoli pela sua presença. Obrigada, Mônica. Eu é quem agradeço. E agradeço pela paciência de vocês, agradeço pela oportunidade das dicas e espero numa próxima vez atender também a outras dúvidas que vocês venham a ter.